Fala galera, beleza? Professor André aqui mais uma vez começando mais uma aula de física, ok? E o tema da aula de hoje é aparelhos elétricos, unidades e grandezas físicas associadas aí nesses aparelhos, certo? Vamos lá então? Bom, então vamos começar falando um pouquinho sobre as unidades de medida. Por exemplo, eu tenho um aparelho lá que é 110 volts. Então esse volts, ele significa tensão elétrica ou DDP, diferença de potencial. Então, se aparecer essa palavrinha diferença de potencial ou a sigla DDP ou o próprio nome tensão elétrica, eu já sei que é a voltagem, ok? Agora, se eu tenho aqui ó, 600 watts, não confundam volts com watts, ok? Watts é a potência, a nossa potência elétrica. Neste caso aqui, o que consome energia. Então, o que consome energia é chamado de potência. Então, muita gente tem o costume de falar assim, o 220 gasta muita energia. Parou. 110 ou 220 não consome energia. 110 ou 220 volts é a tensão que consome energia, o aparelho que você vai ligar nessa tomada. Ok? Neste caso, você tem que olhar a potência do aparelho. Ele sim consome energia. E eu tenho aqui 10 ampere. Ampere é a intensidade da corrente elétrica. Então vamos lá de novo. Volts, watts e ampere. Ok? Beleza? Então, unidades de medida. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês podem, eu fiz algumas especificações aqui, vocês podem fazer isso na casa de vocês também. Então, eu peguei aqui meu chuveiro, um notebook e uma luminária. Então, vamos lá. A minha potência do chuveiro está em watts lá, ó, ok? Então, é a potência, a voltagem 220 volts e a amperagem 20 ampere. Mesma coisa para o meu notebook, ele tem 65 watts, a voltagem de 110 a 240, isso aqui está na fonte, ok? Então você encontra as especificações na fonte lá, e 1,6 ampere. Então todo o aparelho ele vem com uma etiqueta, a etiqueta tem todos os dados lá, ok? Então pega lá, faz o teste aí, dá uma corridinha ali, pega algum aparelho e dá uma olhadinha. A luminária, ó, 4 watts, 110 ou 220, ela tem meio ampere, ok? Então, como eu tinha falado para vocês, eu tenho uma tensão de 110 volts e eu tenho uma tensão de 220 volts, ok? Então, o correto funcionamento dos aparelhos elétricos depende do fato de obedecer às suas especificações técnicas. Então, olha bem direitinho lá, porque se você pegar um aparelho 110 e ligar no 220, ele vai queimar. Se você pegar um aparelho 220 e ligar no 110, ele não vai funcionar, ok? Então, essa é a minha tensão elétrica, 110 ou 220. Bom, então aqui, ó, quem consome mais energia elétrica? Então tá bem claro aqui, né? Então o que consome energia é a potência. Quem tem maior potência aqui? O meu chuveiro, ok? Depois vem o meu monitor de PC e por último vem a minha luminária que é de 4 watts. Então dá uma olhada, que a luminária pode se ligar no 110 ou 220, o monitor também, só o meu chuveiro é somente 220. Mas isso não implica no consumo de energia. O que implica no consumo de energia é a minha potência elétrica. Neste caso aqui, o chuveiro. O maior vilão da casa de vocês, hein? Que consome muita energia na casa de vocês é o chuveiro. E aqui tem uma etiqueta aqui que todos os aparelhos aí vêm com essa etiqueta aqui também. Então você já deve ter visto essa etiqueta no micro-ondas, na sua geladeira, ok? Então o que significa cada coisa? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, tensão nominal, tá vendo, ó? Então, ele indica a voltagem, se é 127 volts ou 220 volts, ok? E isso aqui que vocês estão vendo, A, B, C, D, E, F, G, indica a potência máxima do chuveiro, que neste caso aqui é um chuveiro, tá bom? Indica a potência máxima que é de 7.900 watts. Como que você sabe? Porque está aqui, ó, letra F. Então, meu chuveiro é de 7.900 watts, ok? O que vocês estão vendo aqui na setinha azul, ele indica a capacidade do chuveiro de elevar a temperatura da água na potência mínima e máxima, o consumo médio mensal de energia de acordo com as especificações. Então você não precisa nem fazer cálculo, né? Você já tem a média aqui. Mas eu tenho uma videoaula que ensina a fazer cálculo sobre consumo de energia. Depois você dá uma corridinha lá e dá uma assistida lá que é bem bacana, ok? E esse cara aqui é a potência econômica. É a potência nominal e econômica, indica a potência máxima e mínima do chuveiro, na posição inverno e verão. E aqui, ó, esse 95%, ele indica a energia consumida e é revertida em aquecimento da água, ok? Então, só para vocês entenderem, então o exemplo aqui é de um chuveiro, certo? Mas os outros aparelhos elétricos da casa de vocês também têm essa etiqueta, ok?
Então vamos falar um pouquinho sobre os aparelhos geradores e os aparelhos consumidores. Então, geradores transformam outras modalidades de energia em energia elétrica. Essa é a função de um aparelho gerador. Já o consumidor transforma energia elétrica em outra forma de energia. Então, exercício aí para vocês pensarem. Então, a gente vai classificar os itens a seguir como consumidor ou gerador. Furadeira. Eu ligo ela na tomada? Ligo, né? Então, ela é o quê? Um consumidor. Pilha. Pilha não. Pilha vai transformar um tipo de energia em outro. Então, pilha é o quê? Gerador. Dínamo. Dínamo também é um gerador. Agora, a lâmpada já é consumidor e a bateria de celular, ela é o quê? Um gerador. Ok? Então, ficou assim, ó. Furadeira e lâmpada, ela consome, porque você liga ela na tomada, ok? O restante não, o restante é tudo gerador. Então, se você respondeu desse jeitinho aí, parabéns, certinho. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é eletricidade. Então, eletricidade nada mais é do que um fenômeno, ok? Resultante da presença do movimento de cargas elétricas. Vamos recordar aqui o que é uma carga elétrica, ok? Lembrando que eu também tenho um vídeo sobre carga elétrica, corrente elétrica, mas vamos falar um pouquinho sobre a carga elétrica. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma estrutura atômica. No seu núcleo, ele é composto por prótons e nêutrons, e ao seu redor da eletrosfera, que é o elétron que fica girando, ok? Nossa fórmula aqui, quantidade de carga é igual a N vezes Z, ok? Não sei se vocês já viram ou não, mas se não viram, dá uma corridinha lá e assiste essa aula. A carga elétrica elementar, ela pode ser tanto o próton quanto o elétron. Então, ela tem esse valor aqui, ó, de 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Se for o elétron, ela é negativa. Se for o próton, ela é positiva. A unidade de medida de carga elétrica é o Coulomb, no Sistema Internacional de Unidades de Medida. Ok? Bom, e vamos falar um pouquinho sobre a corrente elétrica. Então, corrente elétrica, como vocês estão vendo aqui na figura, aqui, ó, nada mais é do que o movimento de cargas elétricas como os elétrons. Então, isso que vocês estão vendo aqui são os elétrons. Ele acontece no interior de diferentes materiais, em razão da aplicação de uma diferença de potencial elétrico. Ou seja, a corrente elétrica nada mais é do que uma grandeza física que nos permite conhecer qual a quantidade de carga que atravessa a secção transversal de um condutor em cada segundo, ok? Então aqui a corrente elétrica ela é calculada em ampere, em homenagem aqui, né, ao André-Marie Ampère, ok? Então não esqueçam disso. Então, corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, ok? Bom, eu tenho dois tipos de correntes. Eu tenho a corrente contínua e a corrente alternada. Corrente contínua é quando o seu sentido no circuito é único, ou seja, o movimento dos portadores de carga que compõem a corrente sempre acontece da mesma forma, como por exemplo aí pilhas, baterias e outros tipos aí, ok? Já a corrente alternada é quando o sentido do movimento dos portadores de carga é variável à corrente elétrica, como por exemplo aí a corrente que chega à tomada da nossa casa. Então é essa mesma aí, 110 ou 220, é uma corrente alternada, ok? A transmissão da energia elétrica é feita por meio da corrente alternada, pois dessa maneira ocorre muito menos perda e força de sinal. Por isso que a nossa corrente é alternada. Se a transmissão fosse numa corrente contínua, a perda de força seria grande, o que dificultaria a capacidade da transmissão de energia elétrica. Se eu fosse construir um gráfico dessas duas correntes, a corrente contínua é uma reta e a corrente alternada já diz, ó, ela vai alternar, ok? Beleza? Bom, e a fórmula da corrente elétrica aí é a quantidade de carga que acabamos de ver, ok? Quantidade de carga dividido pelo tempo. Não posso esquecer que eu tenho a fórmula aqui que é igual a N vezes Z. O N é o número de elétrons e o E é a minha carga elementar. Acabei de explicar no slide passado. Então, eu posso substituir minha corrente N vezes Z dividido pelo tempo. Ok? Então, eu consigo fazer uma junção aí das nossas duas fórmulas. Bom, unidade elétrica e tensão elétrica. Então, o volts, como eu falei para vocês, é minha DDP ou minha tensão elétrica, ok? O sistema internacional é calculado em volts mesmo. E a diferença de potencial, que é minha DDP entre dois pontos distintos, ok?
por unidade de carga elétrica entre os dois pontos. Neste caso aqui, ó, vamos dar um exemplo aqui, uma pilha de 1,5 volts tem a capacidade de transformar 1,5 joules de energia química em energia elétrica e térmica. Térmica, isso, todo o aparelho aí, não sei se vocês já perceberam, ele esquenta, então ele perde energia em forma de calor, conhecido como efeito Joule, ok? Então o volt aí, em homenagem ao Alessandro Volta, ok? Bom, e aí um exercício aí para a gente parar e pensar em tudo que eu falei, ó. No chuveiro elétrico residencial tem as seguintes especificações: 5.000 watts, 220 volts e 60 Hz. Na residência em que o chuveiro foi instalado, a taxa de cobrada por kWh é de 1,50, R$ 1,50. Esse chuveiro foi instalado por um profissional, seguindo as recomendações do fabricante. As unidades representadas por W, V estão respectivamente relacionadas a quais grandezas físicas? Então isso aqui é o WV, né? Então o V eu já falei para vocês o que que é. O V é a voltagem, a DDP é a tensão. E o W, o que que é? É a potência. Se eu estivesse falando em Hz, que é o Hertz, é a frequência. Ok? Então como ele só quer o WV, qual dessas alternativas aqui você iria assinalar? Isso mesmo, é a alternativa D. W significa potência e V significa tensão elétrica. Beleza, galera? Espero que vocês tenham entendido aí as nossas especificações. Fico por aqui, se cuidem e eu fui!